Após os relatos indignados de moradores para o jornal Bandeira Paulista, foram enviados especialistas com o objetivo de resolver o problema sobre a poluição dos rios e o desaparecimento de monumentos históricos. Em 580, às margens do rio Anhembi, hoje conhecido como Rio Tietê, André Fernandes e Susana Dias instalaram a sua fazenda, depois de algum tempo, formando assim a cidade de Santana de Parnaíba. No Rio Tietê se iniciou as expedições bandeiristas, rumo ao Oeste Paulista e ao Mato Grosso. Essas expedições foram de suma importância para a conquista de terras dos bandeirantes na época. Com estudos, a qualidade da água na região de Santana de Parnaíba é extremamente ruim. O Rio Tietê está totalmente poluído. A principal causa de toda essa poluição é o despejo de esgotos domésticos e outras fontes de contaminação difusas. Desmatamento, enfim, todos esses tipos de causas que podem contaminar ainda mais o rio. A partir da década de 50, o rio já não estava mais suportando a carga pesada dos esgotos e restos industriais. E é uma cidade que já acumulava mais de 200 milhões de pessoas. Existe um projeto que chama o Projeto Tietê. Ele está desembolsando bilhões de dólares para que esse rio ele volte a normal, ele não seja mais um rio morto. O Rio Tietê em Pirapora está causando muitas coisas ruins. Ele está causando a taxa de mortalidade infantil maior e as incidências de problemas de respiração. A quantidade de poluição encontrada no mesmo. A poluição vai se agravando de acordo com a aproximação que nós chegamos na região metropolitana de São Paulo. Os detritos encontrados no rio, antes de chegarem em Itu, passam por diversos municípios, tais como Santana de Parnaíba, Pirapora de Bom Jesus, prejudicando o rio Tietê e o seu uso para diversos afins. Bom, a água poluída encontrada no rio Tietê contém muita espuma. Essa espuma é encontrada principalmente em produtos de limpeza, que é formada por fósforo, que é muito comum em produtos de limpeza e que precisam de oxigênio para se degradar. Okay. De acordo com a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETESB, a qualidade de água atingiu o seu pior índice por causa da falta de chuva em 2011. Isso aconteceu porque o nível do rio baixou e com isso ocorreu a concentração de poluentes, como esgoto doméstico e resíduos industriais, que foram simplesmente lançados no rio com água sem tratamento. Bom, o mesmo Tietê que estávamos falando, que agoniza sobre as dificuldades da poluição, ele é um dos principais atrativos no roteiro dos Bandeirantes. No passado, ele foi de extrema importância na formação dos povoados próximos às margens desse rio e no desenvolvimento do estado. E também possui sua relevância até hoje, pois é o único rio que corta o estado de São Paulo rumo ao interior, que deságua no rio Paraná. O rio tem como uma das importâncias também como o turismo, pois um dos maiores atrativos turísticos no roteiro dos Bandeirantes são suas belezas naturais. Okay. No caminho dos Bandeirantes, o rio servia como estrada, alimentação, apoio, entre outras utilidades que eram vantajosas para os bandeirantes na época. Okay. Em suas margens, os primeiros centros urbanos foram desenvolvidos e que serviram de berço para a grandeza de nosso estado. Nas de limpeza e conscientização do Tietê, alguns ambientalistas de Itu apresentaram um balanço pessimista sobre a situação do rio Tietê, por ocasião das comemorações do Dia do Tietê, no Parque das Lavras, em Salto. O funcionamento da usina das Lavras, caso fosse instalada, ajudaria a eliminar as corredeiras no rio Tietê, que ajudam na oxigenação das águas poluídas provenientes da região metropolitana de São Paulo. Segundo a CETESB, o índice de poluição do rio aumenta continuamente, independente das estações de tratamento de São Paulo. Isso se deve ao fato das estações de tratamento de São Paulo serem do tipo secundário, ou seja, elas tratam apenas parte da matéria orgânica,
deixando assim no rio de forma avulsa resíduos perigosos e tóxicos no rio. Ao final do evento, as entidades aprovaram o documento e exigiram medidas efetivas para a recuperação do Tietê, que essas medidas foram encaminhadas para as autoridades. Também são realizadas atividades pedagógicas de educação ambiental junto com a Fundação SOS Mata Atlântica. Jornadas pelo Rio Tietê, feitas pelo governo de Itu, possuem como objetivo mobilizar cidadãos para as questões de poluição dos rios, principalmente do rio Tietê, que se encontra em grave situação. Projetos de recuperação, limpeza e preservação estão cada vez mais presentes, junto com a mobilização e conscientização da população sobre o rio Tietê em si. Hoje discute-se sobre desmatamento, preservação e qualidade de água, ou seja, por consequência, sobre a qualidade de vida, já que a água é essencial para a vida humana. Os guaianeses, eles criaram um salto a partir da margem do rio Tietê, em meados de 1695, onde usavam o rio Tietê para a locomoção e para a sua alimentação. Desse jeito, Salto hoje em dia, o rio Tietê em Salto, hoje em dia, está quase poluído por causa de produtos químicos que são despejados pela água. A maioria são resquícios de sabonetes líquidos, shampoos e condicionadores. A Prefeitura de Salto encontrou mais de 30 toneladas nesses últimos 2 anos na água do rio Tietê. E sem matas ciliares para ajudar que o rio Tietê não invadissem as ruas ou até mesmo a cidade, o rio Tietê invadiu a cidade e deixou muito prejuízo com lixos químicos na rua. Perdão. O rio antigamente aqui em Porto Feliz era muito importante, pois haviam civilizações às margens do rio. Essas civilizações usavam o rio para subsistência. E por conta disso havia uma grande quantidade de agricultura. E o território era bem grande. E isso ocasionou na abandonação do bandeirismo para se tornarem agricultores. E o rio era usado como meio de transporte e era muito eficiente. A poluição no rio, aqui em Porto Feliz, é pertinente há mais de 20 anos. E a principal causa dessa poluição são os canais de esgotos, que dão diretamente no rio. Outra fonte de poluição também são as substâncias tóxicas que são despejadas no rio. E aqui houve relatos de moradores que tem dias que mal dá para respirar porque a poluição é tão grande do rio e acaba prejudicando na respiração porque o ar torna-se muito poluído e ruim. E isso acaba diminuindo a qualidade de vida dos moradores. E antigamente, antes da poluição total do rio, haviam passeios de barcos, e esses passeios de barcos atraíam muitos turistas. E isso ajudava na visão da cidade. Que tentam retirar a poluição do rio Tietê aqui em Porto Feliz. Já foram retiradas mais de 10 toneladas de poluição aqui do rio. E cada vez mais ambientalistas, escoteiros e voluntários se mobilizam para a retirada da poluição com o recolhimento de garrafa PET, isopor, latas, poluentes em geral. E eles usam barco para essa despoluição. Também já foram acionadas várias instituições como a Sabesp e a Citesb que realizaram o abaixamento e alargamento do rio para a diminuição das substâncias tóxicas possuídas no rio. E também a coordenadora de rede de águas da SOS Mata Atlântica, que ajudou com eventos que visavam aproximar a população do rio para ajudar na despoluição e com eventos que ajudavam na conscientização da população para não jogar rio no lixo. Após a planificação das cidades, chegamos à conclusão dos seguintes fatos. Os monumentos desaparecidos em algumas cidades como Pirapora e Itu devem-se à restauração, pois eles são levados a alguns lugares isolados para que essa restauração ela seja boa e que não esteja com nenhum problema. O estado dos rios agrava-se de acordo com o passar das cidades. Porém, medidas de preservação do rio Tietê estão sendo tomadas pelas cidades por termos poderosos. Nenhum patrimônio histórico foi de fato perdido, apesar de todo o transtorno causado à população diante dessa situação. Situação essa que foi mal esclarecida pelo governo. E as autoridades locais já estão tomando providências para o melhor atendimento das necessidades e de eliminação da população.
Esse foi o jornal Bandeira Paulista, que solucionou toda a indignação da população, em especial Suzana Dias, que chamou muito a nossa atenção para solucionar esses problemas.